Estamos ao vivo. Hoje na Collab de quinta. Série nova. Chamando aqui a galera para participar. Mandando os aviãozinhos aqui. O papo de hoje é exercício físico e produtividade. Mas e aí, o que é tal de collab essa? Talvez esteja te perguntando, né? Já vamos te contar. Fala Leandro, bem-vindo, beleza? Hoje a gente está numa ideia nova, uma collab, tá? Collab é quando eu convido alguém para a gente conversar sobre algum assunto. Eu pretendo fazer uma por semana, toda quinta-feira às 20 horas. Já tem agenda dessa semana, agenda da próxima semana já garantida. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. Já está aqui meu convidado, já está chegando aí, deve estar convidando os seus também, chamando aqui para a live. Beleza, Leandro, tranquilo. Responde lá, não tem problema. E se tiver alguém que tu acredite possa se interessar pelo assunto sobre exercício físico ou produtividade, manda aí esse aviãozinho para a pessoa mais próxima que tu tiver, 2, 3 pessoas. Só mandar. Clicar aqui no aviãozinho e mandar. Certo? Não precisa sair da live, pode também marcar aqui no coraçãozinho, apertar, que aí faz com que cheguem mais pessoas, tá? O assunto que a gente vai trazer hoje é bem legal, vai ajudar muita gente, então é bacana que chegue o máximo de pessoas possível, certo? E, bom, para começar essa live, vou contar um pouquinho de onde surgiu essa ideia da collab. Bem-vindos todo mundo, Thaís, Gladys, bem-vindos. A collab da semana, o que é a collab da semana? A gente vai falar sobre exercício físico e produtividade. Então, se tu for uma das pessoas que busca produtividade, busca desenvolver foco, busca conseguir se concentrar mais, produzir mais, realizar mais tarefas, não ter mais tarefas, mas realizar mais tarefas, talvez num volume muito grande de tarefas que tu já tem no teu dia a dia, se quiser desenvolver isso, cola com a gente, fica com a gente aí, que hoje tem convidado especial para a gente falar exatamente sobre esses dois assuntos, exercício físico, qual a relação do exercício físico com produtividade. Me conta aí o que tu acha. Tu acha que tem relação exercício físico com produtividade? Algumas pessoas talvez não conheçam. Fala, Júlio, bem-vindo. Thaís, bem-vinda. Algumas pessoas podem não saber, mas o exercício físico tem uma relação muito direta com produtividade. Tem uma relação muito direta com a ideia de executar mais coisas, executar bem as coisas, certo? E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu já vou chamar meu convidado, vou antecipadamente já dizer que é um cara fantástico, que eu conheço ele há poucos anos, mas só nesses poucos anos já deu para ver que é um cara obstinado, focado, determinado, tem muito resultado e eu quero muito que vocês conheçam. Então agora quando ele entrar aí eu vou fazer a devida apresentação, vou chamar aqui o Rodrigo Araújo. Já deverá entrar. Deixa eu fazer um ajuste aqui para que... Aí não, tá beleza. Fala, Araújo! Fala, galera, boa noite. Bem-vindo, beleza? Tudo Tá me certo? escutando bem? Escutando bem. E eu, como é que tá o áudio? Tá bom? Maravilha. Tá bom. Se tu tiver um fone ainda vai ficar melhor ainda. Vou pegar um Se fone ali, tiver, se então. não tiver, então tá. Eu vou pegar ali, já volto ali. Beleza. Beleza. O Araújo é personal trainer. Ah, pode crer, Júlio. Bem-vindo, obrigado. Oi, Janice, tudo bom? Bem-vinda. Vamos falar sobre exercício físico e produtividade. Qual é a relação que os dois têm para a gente produzir mais, para a gente fazer mais coisas na nossa vida. Voltei. Vai ficar muito bom, vai ficar muito bom. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Nosso áudio está chegando aí para vocês. Responde aí no chat, por favor, manda um joinha ou dá uma curtida aqui no coraçãozinho.
E a gente já vai ficar sabendo que está funcionando beleza. Tá melhor o áudio agora? Acho que melhorou, né? Olha, melhorou bastante. O que vocês acham aí, pessoal? Show, o Júlio já confirmou aí para nós. Massa. Conhece o Júlio Araújo? Só um pouquinho. Aprendi muito. Júlio, professor. É, isso aí. Professor. Olha só. Então, pessoal, tem um pessoal que é da minha audiência, o pessoal da audiência do Araújo, todos sejam muito bem-vindos. O objetivo de hoje é a gente conversar juntos aqui sobre a importância do exercício físico para a gente ser mais produtivo, tá? E aí, claro, contar algumas histórias de como é que isso afeta verdadeiramente os nossos resultados, tá? Aquilo que a gente tende a conseguir fazer mais quando a gente tem a prática do exercício físico. Mas deixa eu apresentar primeiro, para quem não conhece, o Araújo. Na verdade, eu acho que eu vou só contar com a minha relação contigo, depois eu te apresento, falo o que tu faz, qual é de onde eu vim, de onde vem, do que te alimenta. E a alimentação é importante, né, Araújo? com certeza. Pô, muito. Pois é. Tanto para Eu e o Araújo... produtividade, Opa, desculpa. tanto para produtividade quanto para resultados estéticos, saúde em geral, né? Para ambos. Perfeito. Influencia muito produtividade também. Total. E então, pessoal, é o seguinte, eu e o Araújo, o Araújo trabalhava numa academia, a Academia Pro Vale, né? E a gente se conheceu em 2017, quando eu comecei a treinar lá. Personal lá, e aí eu conheci ele lá. Aí, como eu ia muito no horário que ele fazia, adivinha que horário que eu ia? Eu ia no horário mais cedo possível, 6 da manhã. Então, Caveira? mas o mais curioso é que eu nunca te vi abrindo a academia, ou seja, chegava bem antes das 6 da manhã lá. Então, sempre que eu chegava lá já estava aberto. Eu achava isso fantástico, estava tudo certinho. Eu sempre gostei de treinar cedo, né? Então era muito legal saber que eu podia contar contigo lá cedinho. E aí, aos poucos, a gente foi estreitando essa relação, né? Eu fui treinando lá, eu fui treinar principalmente com o Patrick Teixeira. Hoje a gente é sócio, né? E também é meu personal. E aí eu fui te conhecendo um pouco mais, até que surgiu a oportunidade da gente trabalhar junto, né? E aí, através da minha consultoria, a consultoria da Pipar, né, de marketing digital, a gente entrou num trabalho em parceria para alavancar os resultados da ProVale, da Academia ProVale. E foi muito legal, né? Foi 2019 todo, 2019 que a gente trabalhou junto, onde a gente se conheceu um pouco mais. Foi bem legal mesmo. Essa relação estreitou ainda mais. E depois a gente começou um negócio juntos aí, né? Mas Vários, outro negócio, né? Vários negócios, né? Muito bom, muito bom. De 2017 para cá, quando a gente começou a treinar no mesmo horário, a gente começou a meio que bateu vários assuntos, a gente começou, como a gente falou, teve uma sintonia ali, né? Gostava de acordar cedo, gostava de treinar também, então vários assuntos em comum, a gente começou a conversar mais, ficar mais próximos e começou a rolar negócios também. Foi bem legal, já é uma amizade de 3 anos aí, então. Amizades e parceiros de negócio também, né? Total. E é muito legal isso que tu falou, eu me lembrei agora, como a gente conversava sobre organização, sobre disciplina, sobre produtividade, né? Não, quando a gente parava na academia, sempre tinha assunto, né? Total. Parava, se encontrava na academia, sempre tem assunto. Uhum. Assunto não foi, e acho que por isso não foi tão difícil que a gente conseguiu fazer esse encontro aqui. Pessoal, para quem não sabe, eu chamei o Araújo assim no susto mesmo. Foi no bate-pronto, né? Foi no dia de ontem. Eu convidei, ele disse, topou o desafio. Hoje mesmo a gente já está aqui, a primeira collab da semana, primeira collab do ano, né? Então, para mim é uma baita honra estar contigo aqui. E eu espero que esse assunto que a gente trouxe, que é a combinação do exercício físico e produtividade, possa contribuir com cada um que está aqui nos assistindo. A gente vai trazer alguns conceitos, algumas práticas que a gente já fez, histórias, né? Isso acredito que vai contribuir bastante para quem está buscando ser mais produtivo e não enxergou ainda ou não percebeu ainda o quanto exercício físico bem realizado, né? Daqui a pouco até mesmo com
com um profissional da área, tu vai ter mais resultado. Não é verdade? Com certeza. Um exercício Opa, físico bem direcionado. Vai te enganou? Vai tomar outra coisa aí? vi só. Peguei Te emocionou. a fonte. Eu peguei a fonte. Às vezes a gente tem que ir acessar a fonte E para ter direto na mais fonte. resultado. É, pensa bem, quem é que ia ter essa aqui é uma oportunidade. Estão tendo acesso a duas fontes de produtividade. O cara que é fera em exercício físico e eu não sei, eu E manjo outro. alguma coisa de produtividade, né? Alguma Manja, coisa. manja, 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 manja. Com certeza manja. O cara que é Mas fera em produtividade também. valeu, Pessoal, valeu. podendo acessar direto da fonte, então, da produtividade aí. Pô, valeu. E Araújo, conta pra gente aqui quem é o Araújo, o que que o Araújo faz atualmente, né? A gente falou dessa relação que a gente teve aí como eu te vendo como um instrutor, depois como parceiro como um cliente, né, da área de marketing digital, um cliente meu da Pipar, e depois Sim. como parceiro de negócio, e hoje aqui nessa collab. Enfim, essa é a nossa relação aí, mas quem é o Araújo? Como é que o Araújo atua hoje? No que ele atua hoje? Conta pra Uhum. nós aí. Isso fora os cursos que a gente fez juntos também, que eu tava lembrando agora, né? A Pô, gente é se encontrou verdade, em eu já alguns fui teu cursos, professor, né? já foi colega de curso E também. já fui colega de curso, é verdade. É. E nada combinado, foi tudo acontecendo. É, isso aí foi verdade, é verdade. Bom, mas então para quem não me conhece, para quem está aí na live, é muito prazer, meu nome é Rodrigo Araújo, o Robson já falou, né? Vocês já sabem. Tenho 26 anos, sou natural de Pelotas mesmo. Atualmente sou personal trainer, né? Eu me formei em 2015 Vou tirar os em comentários educação. aqui por enquanto, para te verem melhor, tá? Beleza. Me formei em Aí, 2015 em licenciatura, né? Educação física, para quem não sabe, se divide em basicamente duas opções. Licenciatura para quem escolhe a opção de seguir o caminho de dar aula em colégios, por exemplo. Então, eu me formei primeiro em licenciatura. Em 2017, me formei em bacharel também. Então, agreguei bacharel à licenciatura. Bacharel mais para a parte do treinamento, trabalhar em academias, treinamento esportivo em geral. Então, me formei licenciatura em bacharel. De 2017 para cá, venho trabalhando como personal trainer. Já trabalhei em algumas academias aí de Pelotas como instrutor. Nos últimos anos, mais específico como personal trainer mesmo, focando em treinamento personalizado. E agora, onde eu estou focando mais no trabalho de consultoria online, né? Então, atendo ainda, tem algumas vagas limitadas para personal trainer, mas o foco maior é em consultoria online, onde eu consigo atender um número maior de gente também através da consultoria online, que no ano que passou aí com a pandemia e toda essa questão de a gente ser obrigado a trabalhar em casa e por conta do isolamento e tudo mais, dessa situação, a gente percebeu o poder que é a gente trabalhar com esse formato de trabalho que é através da internet. Né? E no exercício físico existia uma barreira muito grande que muitas pessoas não acreditavam nesse formato de trabalho, nesse formato de atendimento. E ele está se provando aí que é um formato que vem crescendo cada vez mais e tem como trabalhar e entregar bastante resultados para os alunos aí. Inclusive, tem vários alunos que fazem consultoria só no formato online, de Pelotas, de outras cidades também, e estão tendo bastante resultado aí. Então, basicamente, perfeito. atuo hoje focando em consultoria online, um pouco de personal trainer também, mas eu costumo dizer, para me definir em poucas palavras, que eu sou um viciado em conhecimento e amante da saúde física e mental. Gosto de estar Uau. sempre buscando conhecimento, conversando com pessoas que eu possa aprender, e eu costumo dizer que a gente sempre vai aprender com todo mundo. Né? A gente tem que estar de ouvidos abertos e disposto a aprender, ter humildade de conversar e estar aberto para aprender com todo mundo. Com o Robson, um cara diferenciado, com certeza sempre quando eu converso com ele eu aprendo bastante, por isso eu acho que a gente teve essa amizade tão grande desde que a gente começou a se conhecer e conversar. Eu vi que ele era um cara que tinha muito para me passar, eu poderia aprender bastante com ele, então logo eu colei com ele, né? Uma frase que eu escutei uma vez que é: tu tem que ser sempre o mais burro da mesa, então sempre procuro estar com pessoas mais inteligentes, mais interessadas, mais para frente mesmo. Então, o Robson é um cara assim, e então sou um Obrigado. viciado em conhecimento, e amante da saúde física e mental. Tudo que vai agregar aí para me dar saúde física, saúde mental, eu gosto de fazer, também gosto de praticar. Cara, que baita chave essa, hein? Sabe, né, Araújo, as pessoas que me acompanham, elas acompanham porque eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal.
né? Sim. E não à toa que a gente está conectando essas duas áreas, né? Que é o exercício físico e a produtividade que tem a ver com desenvolvimento pessoal. Inclusive, quem está aqui e quiser convidar alguém, é só mandar um aviãozinho aqui, tá? Logo abaixo do rosto do Araújo. Só clicar no aviãozinho e convidar alguém para participar aqui da live com a gente, tá? Só clicar e mandar enviar. Para 3, 4 pessoas, não importa. Vai Tá? É abrir uma importante que essas gradezinha. informações cheguem nessas pessoas, tá? E a gente vai falar sobre coisas importantes aqui. Se tu quer, realizar mais, né, é fundamental ouvir essa live. Né? E é muito legal pegar como gancho o que o Araújo acabou de falar, né? Como tu te define. E uma coisa, né, Araújo, que acho que a maior parte das pessoas acabam esbarrando e gerando cada vez mais procrastinação, falta de foco, um sentimento de confusão, de se sentir perdido, é por não definir-se, por não se conhecer, por não ter clareza da onde elas querem chegar. Por não ter clareza, elas acabam vivendo uma vida aquém do que elas poderiam. Né? E a gente entende isso, porque a gente vive isso no dia a dia. A gente procura se conhecer, procura se definir exatamente para poder avançar e ter mais resultado. Mas, beleza. Então, para quem não me conhece, que está aqui, eu sou Robson, sou coach, trabalho com desenvolvimento pessoal desde 2017, mas tenho uma jornada, uma carreira aí na área de análise e desenvolvimento de sistemas, marketing digital, de mais de 10 anos. Tenho uma empresa de consultoria de marketing digital e hoje eu também estou atuando com cursos online para desenvolvimento pessoal. Alguns links pode encontrar no meu perfil, mas depois de falar de tudo isso, eu quero falar sobre o que a gente combinou, né? Exercício físico e produtividade. Bom, a gente já falou sobre se conhecer, já falou sobre as nossas atividades. Agora, Araújo, deixa eu saber uma coisa. Lembra aquela história que tu me contou sobre... porque tudo começa... Para que produtividade, né? O que é a produtividade, né? Um pouquinho. Primeiro conceito. Desculpa te interromper. Conceito, né? Desculpa te interromper. Mas acho que antes de a gente entrar no assunto da produtividade, é legal falar isso que tu comentou aí, que é essa confusão. Eu acho que isso influencia muito na produtividade, já comentou, mas acho que é essa confusão que a gente costuma fazer, e eu faço muito também. Hoje eu tenho uma clareza um pouquinho maior, mas é de o que eu faço e de quem eu sou. Né? Então, é importante a gente saber quem a gente é. Por exemplo, eu falei o que eu faço. Sou personal trainer, trabalho com treinamento personalizado e consultoria online. Mas esse não sou quem eu sou, né? Quem eu sou, eu costumo definir que eu sou um viciado em conhecimento e amante da saúde física e mental, como eu falei. Esse sou eu. E eu acho que isso influencia muito para a produtividade também. Aí já entra no assunto de desenvolvimento pessoal geral, mas produtividade também. Porque a partir do momento que tu sabe quem tu é e o que tu busca, como tu falou, quando tu tem clareza, eu acho que tu vai ter muito mais foco e por consequência, muito mais produtividade. Então, eu acho que essa chave que a gente falou, esse gancho aí de descobrir quem tu é e não o que tu faz, eu acho que é o passo inicial. Aí tu vai me dizer se eu estou falando besteira ou não, se eu estou certo ou errado. Se esse é o passo inicial para a gente começar a ter produtividade. Eu desconfio, eu acredito que o passo inicial é esse autoconhecimento de tu saber quem tu é e não o que tu faz. Se uma pessoa te perguntar no elevador, por exemplo, eu uma vez escutei, não lembro quem me falou isso, mas é a famosa apresentação de elevador. Tu subiu no elevador com uma pessoa e tu tem alguns segundos ali para a pessoa te pergunta quem tu é. E tu tem alguns segundos para definir quem tu é e não o que tu faz. Então essa famosa apresentação de elevador, eu acho que é o que vai te definir, vai te dar uma clareza maior para te começar a partir daí, então, começar a ter mais produtividade, porque tu vai ter mais foco, né? Tu sabe o que tu é, por consequência, tu sabe o que tu quer. Perfeito. Genial. Essa chave é fantástica. O autoconhecimento acho que é a base, né, Araújo? O autoconhecimento O que a gente está falando aqui é de autoconhecimento, né? Se conhecer, se definir. Apesar de que a gente está sempre mudando, a única constante é a mudança. Mas tu precisa ter uma base. E acho que o autoconhecimento é essa base. Entender quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, para a gente entender o que faz a gente acelerar, ter mais resultado e o que nos impede, que nos limita, o que nos coloca, nos mantém no mesmo lugar. Fantástico. Sensacional. Perfeito. Inclusive, né, por conta de a gente se conhecer, que eu me lembrei da história que tu me contou do café.
Eu queria que contasse aqui para quem está assistindo a história do café, porque eu me identifico muito, já vivi isso, Sim. vivo isso ainda. É um exercício constante e que é uma coisa que impede a gente de ser mais produtivo, né? Uhum. Vou contar, vou abrir os bastidores aqui, pode ou não? Então, pode. Posso Aqui a abrir? casa é tua. Meu Tá. convidado especial. A Vou casa é abrir, tua. vou abrir os bastidores aqui então. Ontem o Robson, quando ele me chamou, eu não lembro, eu acho que eu comentei algo que ele postou no Instagram, e aí a partir daí a gente começou já a conversar, como sempre, né? E ele pegou e já me mandou um convite, como ele falou ali no início da live, pegou e me mandou um convite, me convidou para a gente fazer esse bate-papo, trocar essa ideia sobre algum assunto que a gente poderia ter em comum. E aí ele falou assim, cara, topa fazer uma live e tal. E aí eu disse, bora. Aí ele disse, só tem que decidir o assunto. Eu, tá, exercício físico e produtividade. E já definimos, tá, vai ser amanhã então, beleza, vamos lá. Aí eu falei assim, cara, eu não tenho muita noção como que é uma live nesse formato, porque eu não tenho muita experiência. Eu fiz 2 lives esse ano, para quem não me acompanha, né? Eu comecei a fazer lives esse ano, umas lives de treino em si, onde eu passo treinos pra galera e treino junto, mas nesse formato, mas não sentadinho, assim, conversando, e ainda mais com outra pessoa junto. E esse cara, eu não tenho muita noção de como funciona o processo. Eu precisaria que tu me desse um roteiro para mim me basear. E aí ele disse, não, é bem simples. A gente vai falar sobre esse assunto e tal. A gente define algumas perguntas chaves para que seria importante a gente abordar. E aí ele pegou e brincou, né? Uma das perguntas que eu vou fazer para ti é, por exemplo, como manter os dentes tão brancos? E É um mito, isso aí isso é um segredo. segredo. Né? Como consegue manter os dentes tão brancos? Aí hoje ele me ligou pra gente pra gente trocar uma ideia antes da live aqui, conversar um pouquinho. E não lembro como é que foi, a gente estava conversando ali, assunto vai, assunto vem. E aí eu falei da questão dos dentes, né? Toquei de novo. Disse que eu estava fazendo clareamento, né? Que eu fiz clareamento, que ele já sabe o segredo, na verdade. Não é um segredo, galera. É clareamento, tá? Dentista, manutenção 2 vezes ao ano, clareamento. Boa, E essa é a chave, né? A a chave chave para clarear os dentes. A gente tá é falando de exercício físico, produtividade e dente também, não dá nada. dente também. Mas vocês já vão entender por que a gente tá falando disso. Eu vou chegar no ponto, calma. É. E, bom, aí tava lá, tava falando do clareamento, aí eu comentei com ele que quão difícil foi quando eu fiz o clareamento, que eu fiz, se eu não me engano, 4 semanas de clareamento, foi ano passado, no início do ano passado eu fiz, primeira vez. Aí, E fiz dois. em Araújo, só para o pessoal entender, por exemplo, eu nunca fiz, tá? Tá. Clareamento, mas eu quero entender qual é o processo e o que tu não pode fazer quando tu faz um clareamento, por exemplo. Basicamente tem algumas restrições que é evitar, durante esse período que tu está fazendo clareamento, tu tem que evitar coisas escuras, por exemplo, beber coisas escuras como café, chimarrão, vinho, suco de uva, essas coisas que podem manchar o teu dente porque tu está desgastando o esmalte do dente, né? E então nesse período aí que eu estava fazendo de 4 semanas de clareamento, eu estava comentando com o Robson esse quanto foi difícil porque eu tive que ficar sem café. E aí tá uma coisa que a gente tem em comum também que ambos são viciados em café, né? Vamos dizer assim. Eu tô vira e mexe, tô tomando um café, até no calor, agora também verão e tudo mais. Café, chimarrão, gosto muito. Lá na academia, inclusive, né? Virava e mexia, tinha rodinha de chimarrão. Robson também às vezes chegava lá para tomar um chimarrão, sempre tem. E sempre fui muito viciado, sempre não, mas de uns anos para cá comecei a gostar bastante, fui muito viciado em café. E tenho o costume de tomar várias vezes ao dia, todos os dias. Nesse período que eu fiquei 4 semanas fazendo clareamento, eu tive que parar de tomar, porque senão pode escurecer, né? Ao invés de clarear, pode ser pior, pode manchar o dente. Eu estava falando quanto foi difícil eu ficar sem o café durante esses dias, né? Basicamente uma abstinência do café. Café, chimarrão, tira... Não sei se tu toma café, bota aí nos comentários, gosta de café ou não toma café, Deixa eu chimarrão? ativar eles aqui. Quem é que gosta de E café, manda aí no chat. manda um soquinho aí quem gosta de café. E aí, ficar 4 semanas sem café, para quem tomava todos os dias, foi bastante difícil, assim. Principalmente porque eu tava falando, e aí que entra a questão da produtividade. Eu tava falando pro Robson como que é a rotina, né? Eu costumo sentar, às vezes, como eu trabalho com consultoria online, então planejamento de treino no computador e tudo mais, às vezes, trabalho bastante de casa. Então, estou em casa sentado, aí pego o computador, tenho uma lista de tarefas para fazer, sento lá para fazer, e aí olho aquela lista de tarefas, treinos para montar, várias coisas para resolver, alguns pepinos para resolver, que sempre aparece todos os dias.
E só que o que que acontece? A gente senta ali, aí eu sentava, fazia uma coisa, uma tarefa mais fácil e tal. Aí chegava na hora de uma tarefa mais difícil, eu disse, vou fazer um café. Aí levantava, ia na cozinha, fazia um café, fazia aquele ritual, né? Preparava um café, aí tomava o café, voltava, sentava na mesa, e aí, tipo, ia enrolando, meio que procrastinava. Isso era uma válvula de escape e preparar um café ou preparar um chimarrão, né? É uma coisa que meio que eu ia fugindo do que eu tinha que fazer. E aí, desse período que eu não podia tomar café, eu percebi que, cara, não tenho, tipo, não tem como escapar. Tá eu aqui, as tarefas para fazer, eu não tenho uma desculpa para inventar que eu tenho que ir lá tomar um café, fazer um café, né? Na academia, inclusive, a gente tinha muito isso também, de, vou ali fazer um café. Aí os guris já falavam, o Júlio também, o Gabriel não tá aí, eu acho, mas o Júlio eu acho que tá ainda. Faz um café, vai passar café? Passa o café para mim também. Então a gente tem muito Aham. isso, essa cultura, e o café acabava virando uma válvula de escape para eu deixar de fazer as coisas que eu tinha que fazer, ia Sim. procrastinar e fazer um café, fazer um chimarrão, e acabava procrastinando essas tarefas para mais tarde. E no final das contas não produzia muita coisa porque tinha essa enrolação toda hora. Ia na cozinha, fazia um café, voltava, fazia uma meia dúzia de tarefa, aí acabava o café, ia lá, ia no banheiro, aí esticava um pouquinho a perna, fazia outro café, e assim ia. E aí nesse período que eu fiquei sem poder tomar café, tomava raramente, assim, esporadicamente, foi bastante difícil, assim, mas eu percebi que eu procrastinava muito por conta do café. O café era uma válvula de escape. E quando eu não Sim. podia tomar, eu fiquei meio que sem saber o que fazer, assim, nos primeiros dias. Depois eu vi que eu conseguia produzir mais, porque eu não tinha essa Uhum. desculpa de levantar, né? Eu já me organizava tudo ali, não tinha o que fazer, não tinha desculpa para sair dali. E não sei se a galera se Perfeito. identifica com isso também, mas comigo foi Pode puxar os bastante assim. comentários. Aham. Não, e isso também é um exemplo, né, Araújo? Às vezes a gente falou aqui do café, mas cada um que está assistindo tem o seu café, né? Aquilo que tira a atenção, que rouba o foco dessa pessoa para realizar as coisas. E no teu caso e o meu caso, com certeza é o café. Já passei por Café. isso, eu passo por isso até hoje. Ultimamente não tenho tomado tanto quanto eu tomava, mas sem dúvida. Mas olha só, esse é um ponto muito bom de a gente pegar como exemplo, né? Porque, afinal, o que que vai estimular a gente a ser mais produtivo? O que que vai estimular a gente a fazer com que a gente tenha mais resultado, que a gente realize mais, né? A gente entende que a gente está sempre sendo puxado por procrastinação, sempre puxado por algo mais interessante. Isso que tu fez foi entender que o café era a tua válvula de escape para que tu protelasse aquilo que tu tinha que fazer. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar para entender o que que te ajuda e o que que te atrapalha no teu processo de produção. O Júlio até comentou aqui, ó, o cachorro dele que é o café dele, né? E ele se chama café, inclusive, né? Ele se chama café. Que Então, tá, coincidência. coincidência, É. o cachorro se chama café. Vê só? Ele te atrapalha também, Júlio? Conta aí pra nós. Então, olha só, enquanto o Júlio escreve pra nós, a gente pensou nessa questão do exercício físico desculpa, já peguei procrastinação, com a produtividade, pelo seguinte, a gente entende que para a gente ter mais resultado, a gente precisa executar mais. E a execução, a ação é um comportamento, certo? E um comportamento, ele tem vamos dizer assim, alguns pilares. Dá para ser considerado um comportamento, quando ele se repete, um hábito. Então, o que que é, na verdade a pergunta é, como é que tu, no teu dia a dia, Araújo, consegue realizar as coisas que tu faz por exemplo, como é que é a tua rotina? Conta para nós como é que é a tua rotina como profissional, para a Uhum. gente entender os desafios que tu tem aí com produtividade. Vou confessar que estou precisando de uma ajuda tua em relação à produtividade, porque ultimamente com essa mudança, e acredito que muita gente também, acho que a galera vai se identificar aí, com essa mudança de não sair de casa para trabalhar e ficar mais em casa, acaba que misturando o teu lazer, a tua vida pessoal, o teu trabalho, o momento de estudar, fica tudo muito junto, porque tu está tudo no mesmo lugar para fazer tudo. E
há alguns meses atrás, até alguns meses atrás, eu tinha a rotina de sair de casa para trabalhar, né? Quando eu ainda estava na academia. E então tinha essa rotina. Confesso que eu tinha mais facilidade para seguir essa rotina. Então, vou contar como que era antes, rapidinho, e como que está agora, né? Antes, Perfeito. antes pré-pandemia e Mas só deixa eu pós-pandemia. te interromper num ponto. Eu não sei se Tá. vocês notaram, mas olha só, o Araújo falou, ele tinha mais facilidade quando ele ia para a academia. Então peguem essa chave, ó, mais fácil, tu treinava mais, né? Tu se exercitava mais, tu era mais produtivo pelo fato, por exemplo, de tu estar na academia, de tu já ter a facilidade, o acesso a estar na academia, né? Então pode Isso. seguir. Beleza. Então, vamos lá. Como que era a minha rotina pré e pós? Só para contextualizar e a galera poder entender por que também que eu tenho dificuldade e talvez alguns vão se identificar também com o que eu vou falar. Antes, né, no mundo normal, pré-pandemia, a gente saía de casa, costumava sair de casa para trabalhar, para treinar e fazer outras coisas, né? Passear, inclusive. Hoje em dia já está um pouquinho diferente. Mas, basicamente, eu sempre gostei de acordar cedo, de uns 3 4 anos para cá, desde que eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal, eu vi que a questão de produtividade, eu acordar um pouco mais cedo, eu sempre fui matutino, então eu percebi que eu acordando cedo conseguia produzir mais e aproveitar esse tempo que eu tinha logo cedo para me desenvolver também. Então, sempre gostei de acordar cedo. Então, eu acordava por volta de 4h30, que nem o Robson falou, ele chegava às 6 horas na academia e já estava aberto. Eu acordava em torno de 4h30, tomava um banho, tomava um café, comia alguma coisa saudável, frutas, né, ovos ali e tal. Tomava um café preto, também sempre tinha que ter. Ia para academia e 6 horas eu começava a rotina de trabalho, né? E aí ia das 6 basicamente até o meio da tarde, 4 horas, era a minha rotina de trabalho na academia. Durante esse período lá ficava envolvido com aulas, funções da academia, administrativas e tudo mais. 4 horas mais ou menos, alguns dias mais, alguns dias menos, 4 horas eu me liberava para treinar. Então eu saía, eu ainda estava na academia, mas eu me desligava da profissão e ia para o meu lazer. Eu costumo dizer que a musculação para mim é um lazer, é um momento que o corpo cansa, mas a mente descansa, né? A minha mente descansa. Então eu Ó, saía que por volta massa. de 4, 5 horas e aí me dava o luxo de treinar, espairecer, descansar a mente. Fazer a minha terapia Bah, que massa. de segunda Cara, a que massa sexta, esse código que tu trouxe aí. O corpo cansa e a mente descansa. Muito a bom. mente descansa. Então, de segunda a sexta, eu normalmente treinava 4, 5 horas da tarde ali. Meu treino sempre durou em média de 40 minutos, nunca mais do que 50, 1 hora estourando ali, né? E aí ia para casa, tomava um banho, comia alguma coisa pós-treino ali. E sempre gostei de reservar o período antes, pré-pandemia, né? Sempre gostei de reservar o período da tarde, noite ali, esse período que normalmente a galera chega em casa para olhar TV ou, tipo, né? Eu sempre fui criado com os meus pais olhando TV. Agora já é uma cultura um pouquinho diferente, né? O pessoal já não está mais utilizando tanto a TV, agora é mais redes sociais. Mas eu gostava de reservar esse momento que, ao invés de estar olhando uma TV, por exemplo, eu gostava de estudar. Então, eu sempre gostei de pagar cursos e assinar plataformas onde podia estar aprendendo. Então, reservava em torno de 2 horas no final do dia, após ter comido, já organizado minhas refeições do outro dia também, reservava 2 horas para estudar. E aí estudava sobre assuntos de treinamento físico, desenvolvimento pessoal em geral, negócios, administração, sempre gostei também, né? E assuntos diversos. Filosofia também curto bastante, inclusive. E aí ia dormir cedo. Eu dormia com as galinhas mesmo. Dormia 10 horas eu estava na cama. 10 horas eu estava na cama. Mas eu acordava cedo, 4h30. Então, acordava Sim. 4h30, trabalhava até as 5, treinava. De noite estudava. Eu conseguia separar muito bem, porque estava bem organizado, né? Aí veio a pandemia, bagunçou tudo. A gente, de uma hora para outra, não podia sair de casa para trabalhar, não podia sair de casa para treinar, né? Para lazer e tudo mais. E aí meio que misturou e ultimamente, ainda com a minha troca de formato de trabalhar, parei de atender pessoalmente também, comecei a dar um foco maior nas consultorias em casa, então ficou meio bagunçado. Hoje eu não acordo tão cedo, não estou acordando tão cedo todos os dias. Né? Tem alguns dias que eu tenho alunos às 6 da manhã, então aí sim eu acordo no mesmo horário, 4h30, vou para academia, tomo café, tomo um banho, vou para academia, dou uma aula, trabalho, eu tenho algumas aulas espaçadas, e aí nesse meio tempo, entre uma aula e outra que eu estou na academia, eu me ocupo, né, ou ocupo e produzo, um pouco ocupo e um pouco produzo, e aí a gente pode falar um pouco da diferença disso também.
É, Total. na montagem de treinos e na questão de marketing digital também, onde eu tento agregar, produzir conteúdo para a galera que me acompanha lá no Instagram, no Facebook, produzir treinos e a questão de marketing digital. E aí Então, vou... deixa eu ver se eu entendi um negócio, Araújo. Me Tá, conta um pouquinho assim, ó, tá? Antes da pandemia, desculpa, antes da pandemia, pode-se dizer, e sim. agora, né? Antes da pandemia, quais eram a tua, vamos dizer assim, teus principais pontos dentro da tua rotina e que te ajudavam a ser produtivo? E depois me conta quais são os principais pontos da tua rotina hoje que te ajudam a ser produtivo. Conta pra gente aí. E, aliás, quero aproveitar. Quem tá na live aqui, aproveita e pode mandar pergunta também, tá? Manda nos comentários aqui, mesmo que não apareça ainda. E clica aqui no aviãozinho para compartilhar com outras pessoas que agora vai vir as chaves do que a gente precisa para ser mais produtivo. Conta aí. Aqui, ó, compartilhei. Bom, Show. pontos antes da pandemia que me ajudavam a ser É, produtivos, eu acho que era ter clareza do bloco. Eu pegava minha agenda e eu tinha clareza dos blocos bem definidos de atividades diferentes que eu tinha que fazer. Por exemplo, trabalho, treino, estudo. E aí um horário livre ali para lazer, né? Um horário livre mesmo do dia sempre tinha, 1 hora, alguma coisa assim. E aí, sono. Sempre reservei ali, eu gostei de ter uma boa qualidade de sono, 6, 8 horas em média ali por dia. Então era muito bem dividido. Acho que esse é o principal ponto. Eu olhava a minha agenda e estava... Porque eu já vinha há um tempo também com esse formato nessa agenda de trabalho, treino e uhum, estudo. E aí isso eu tinha essa clareza e me ajudava bastante. Pelo motivo massa. também de eu trabalhar em um local, é, apesar de que eu treinava e trabalhava no mesmo local, mas eu estudava e descansava em locais diferentes do que eu trabalhava e treinava. Por exemplo, eu estudava em casa e descansava em casa, né? Já trabalhava na academia e treinava na academia. E isso facilitava. Então, esses dois pontos eu acho que facilitava. Blocos muito bem definidos do que eu tinha no meu dia e locais diferentes. Agora, Pode crer. tô para te dizer que facilidades para me manter produtivo agora eu não tenho nenhuma. Eu tenho dificuldades. E as dificuldades Hum. são o quê? Quais são? Aulas. Quais são as principais dificuldades que mais te atrapalham para ser mais produtivo? Ou para tu. Quando a gente fala de Sim. produtivo, né? Também quero que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Produção, ser produtivo é realizar aquilo que tu deseja, né? Uma coisa é ser produtivo, até tu falou, alguma coisa é ser produtivo, outra coisa é se ocupar. Ocupar. E o que acontece com a maior parte das pessoas? Pegando o gancho, tá, Araújo? A maior parte das pessoas se ocupam de atividades e não produzem coisas, né? Não produzem aquilo que querem realizar na vida delas, que querem realizar na carreira delas, na profissão delas. E então entender que a pergunta que tu tem que te fazer é: tu tá enchendo a tua agenda, os teus blocos de tempo com ocupação ou com produtividade, com produção? Essa é a pergunta que as pessoas precisam se fazer, né? E se tu gostou dessa pergunta, se essa pergunta te tocou, dá um like aqui, curte, porque isso tem que alcançar outras pessoas, tá? Se tu sentiu que essa pergunta mexeu contigo, porque tem outras pessoas que também vivem isso, tá? Então, por favor, obrigado, Araújo. Acho que esse é o ponto, né? Quais são os desafios que tu tem agora que te impedem de ser produtivo? Eu acho que são dois desafios também e um deles é o desafio da maioria dos profissionais autônomos. Personal Opa, trainer, um profissional autônomo, Robson trabalha como coach, também um profissional autônomo, liberal, médicos, advogados, fisioterapeutas, todos acho que sofrem esse problema, que é a rotina, a agenda muito turbulenta. Tu não consegue definir um horário específico de abrir o teu negócio e fechar o teu negócio. Dificilmente um autônomo consegue fazer isso, né? Um personal certo. trainer sofre muito disso, porque a academia abre às 6 e fecha 10, meia-noite, normalmente as academias fecham. E então tu começa a trabalhar com alguns alunos às 6 da manhã, daqui a pouco tu tá com outro aluno ao meio-dia e daqui a pouco tu tá com outro aluno às 9 da noite. E quando vê, tu tá envolvido na rotina de trabalho durante todo o dia. Então, Sim, esses espaços que sobram entre atendimento e outro, pro personal trainer, para mim, eu identifico como uma principal dificuldade para conseguir ser mais produtivo e não perder o foco.
Perfeito. Não Inclusive, consegui. quero Não aproveitar consegui. isso que tu falou, Tá. em Araújo, sobre a ideia do seguinte, tipo, o fato de ter essas janelas, né, muito extensas de Espaçados. oportunidades, no mundo real, a gente tem que pagar as contas, né? E aí as pessoas podem se perguntar, tá, mas por que que ele só não atende de manhã, ou só de tarde, ou só de noite? Porque no mundo real a gente tem que pagar as contas. E provavelmente nesse desafio do dia a dia que a gente tem, ainda, né, ninguém está nadando em dinheiro, a gente precisa atender essas demandas, né? E eu super te entendo. Por muito tempo também e ainda hoje, tenho esse desafio de conseguir restringir minha agenda para atender nos horários que são mais, vamos dizer assim, favoráveis para mim, para o meu negócio. Mas é um desafio mesmo. É um desafio, né, de tu dizer não para o cliente. É, hoje tá mais, estou para dizer que hoje está mais fácil para mim dizer não para um cliente que busca um horário que eu não quero atender, por exemplo, que eu não posso atender, na verdade, né, porque vai Aham. ficar ruim para minha rotina, do que no início de carreira. 2017, quando eu me Perfeito. formei, não tinha experiência, né, na área e tal, e eu acho que o pessoal que está se formando e está iniciando a trabalhar agora como profissional liberal em geral sofre mais disso mesmo, tu não consegue dizer não para o cliente, porque tu está construindo uma carteira, construindo uma imagem, né, criando ali a tua marca. E dificilmente tu vai conseguir dizer, o Robson chega para mim e diz, Rodrigo, vamos supor que eu trabalho na academia das 6 ao meio-dia, e o Robson chega para mim e diz, Rodrigo, quero treinar contigo como personal trainer, como é que funciona e tudo mais. A gente conversa, tal, o papo vai, papo vem, ele decide fechar, só que ele quer treinar às 9 da noite. Se eu não tenho nenhum aluno de personal, eu penso assim, mas é só o Robson. Só o Robson às 9 da noite, não vai atrapalhar tanto, ele quer 3 na semana, só o Robson dá. E eu vou lá e aceito, fecho o contrato com o Robson. Só que eu tenho que acordar para abrir a academia às 6. E aí o Robson é o primeiro. Só que daqui a pouco vem o fulaninho e aí me chama e pergunta como que é o serviço de personal. Aí a gente conversa e tudo mais, ele aceita. Só que ele me diz que ele quer treinar às 4 da tarde. E aí eu penso, mas às 4 da tarde eu vou sair da academia ao meio-dia, ficar até às 4 ali, dá. Dá. Não tem só o Robson, por enquanto estou iniciando, vou lá e aceito também. E quando vê, Aham. tu já está com vários alunos em horários diferentes, né? Então isso é uma dificuldade de início de carreira, eu acho. Hoje já não tanto para mim, mas ainda um pouco também, tá? Então, Vamos perguntar aqui, Araújo, quem é que se identifica, ou quem é que já passou por isso, quem está aí no chat, manda assim, eu já passei por isso de... O que o Araújo também está trazendo? A ideia de eu estou conseguindo dizer não para as coisas? Tu está conseguindo dizer não para as coisas que podem te atrapalhar? é isso Né? mesmo. Quem aí já passou por isso, digita eu no chat. Para entender, vamos ver quem é que está com a gente aqui na nossa audiência aqui, Araújo. Quem é que está Perfeito, se perfeito. conectando com o que está falando. Acho que isso é muito comum. Eu acho que produtividade tem a ver com também tu saber dizer não, né? Com certeza, com certeza. É E, mais, e como é que é, como era a frase do Steve Jobs, eu acho que era o o, foco, como é que era mesmo? Era dizer o não, foco é também saber dizer não. também saber dizer não, né? E não só dizer sim para o que tu quer, dizer não para o que tu não quer, né? É, Boa! Tem outra que diz dizer não para o que assim, não quer. o sim pro outro é o não para ti também. É Então, verdade. E no início, então, por essa falta de foco e talvez por essa clareza também do que eu queria, não tinha esse uhum, foco e acabava dizendo sim para o outro e não para mim, como tu falou. E aí isso me dificultava muito, tá? Quando eu trabalhava como personal trainer, eu tinha dificuldade em ter mais produtividade por esse ponto. Hoje, como eu voltei a atuar como personal trainer, eu fiquei um tempinho afastado de atendimento de personal trainer, agora como eu voltei, eu tô tendo essa dificuldade um pouquinho de novo, porque horários um pouquinho espaçados. Então tem alguns horários de manhã, tem alguns horários à tarde. Isso acaba dificultando. E outro ponto que me dificulta bastante para mim hoje na questão de produtividade é a questão de trabalhar em casa, né? Como eu trabalho com consultoria, então a gente trabalha pela internet e eu trabalho em casa. Só que ao uhum, mesmo tempo, em casa eu estudo, ao mesmo tempo em casa eu descanso, ao mesmo tempo em casa eu assisto uma série de Netflix, ao mesmo tempo em casa uhum. eu sento no sofá para mexer no celular e quando eu paro para ver já está tudo misturado, eu não sei mais o que eu estou fazendo. Então Já passei por isso. eu acho que isso é uma dificuldade bem grande hoje, mas eu percebi que tem uma coisa
Agora me veio à mente uma coisa que facilita nessa questão de ser mais produtivo em casa. É tu ter um local para trabalhar específico na tua casa. É tu ter uma escrivaninha ou uma mesa, ou que seja a tua mesa de jantar, tua mesa, um local específico que tu te sente ali e o teu cérebro entenda que aquele é o momento de trabalhar e aquele é o local de trabalhar. Agora, se eu sento no sofá para trabalhar, por exemplo, vai ser muito mais difícil, porque eu não vou conseguir focar no que eu tenho que fazer. Porque o meu cérebro ele está Total. pensando, ele está sentado no sofá, o sofá é um local de descansar, de Descanso. lazer, olhar uma TV, olhar um filme, e aí fica mais difícil de manter o foco. Então eu acho que Total. ter esse local separado, assim, eu acho que é uma coisa que pode facilitar. Mas mesmo assim é um pouco difícil para mim. Né? Esse ponto de tá tudo misturado é uma dificuldade hoje para ser mais produtivo. Sim, perfeito. Olha só, Araújo, vou ativar aqui os comentários de novo. O Uhum. Júlio fez um comentário bem bacana aqui sobre a experiência dele. Ó, já passei. Peraí que sumiu aqui. Já passei, né? Já passou por isso, né? Mas a vida só mudou quando eu assumi o controle da situação de captar clientes que se encaixam na rotina. E esse é um belo exemplo, né, do Júlio, de buscar clientes que se encaixem na rotina. Mas olha só, a gente propôs aqui na live, né? Queria aproveitar, inclusive, pedir para quem já curtiu as coisas que escutou aqui, curtir no coraçãozinho, para alcançar mais pessoas, para a gente entender que está fazendo sentido para ti. E uma coisa que eu queria que eu queria comentar aqui, a gente falou sobre exercício físico e produtividade. Aonde a gente encaixa o exercício físico no contexto da produtividade? E uma parte que eu quero trazer aqui para nós é um ponto que tu falou, quando a gente senta no sofá, a gente acha que está então no momento de lazer, né? O nosso cérebro entende que a gente está num momento de lazer. E a neurociência explica o seguinte, Araújo, que eu não sei se tu já sabe, e não sei se o público já sabe, mas o nosso cérebro ele é construído, ele foi construído para nos dar sobrevivência, para cuidar da nossa saúde, para cuidar com que a gente fique, na verdade, numa situação mais confortável possível. Ele ocupa apenas 2% de toda a nossa massa. E ele gasta em torno de 25% 25% da nossa energia em um estado normal, assim, de rotina. Quando a gente implementa uma coisa nova, a gente faz com que o cérebro trabalhe mais. E por trabalhar mais, ele gasta mais energia. E aí o que ele diz assim? Opa, 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 eu não quero fazer isso porque vai gastar a minha energia, vai gastar a energia do corpo. Então ele acaba parando, tá? Acaba te dizendo assim, para por aí, não quero continuar. E o que eu quero trazer com essa história? É que o exercício físico, para quem não sabe, tá? Existem alguns neurotransmissores, talvez até tu possa falar melhor do que eu, sobre neurotransmissores. Como, por exemplo, a dopamina. O que tem a ver o exercício físico na prática com a produtividade? Vou contar a minha história rápida sobre isso. Quando eu comecei a correr, Araújo, eu comecei a correr como um desafio. Eu já sabia que eu tinha condições de correr, e aí eu me desafiei a correr, na época, 750 quilômetros até o final do ano. Na mesma época, eu estava num processo de desenvolvimento pessoal em que eu queria começar a empreender. Isso foi 2016, há quase já 5 anos atrás. Então, há quase 5 anos atrás, eu percebi que eu queria melhorar, queria me desenvolver, e uma das atividades que eu coloquei no meu dia a dia foi a corrida, a prática desse exercício físico. O que me ajudou esse exercício físico? Me ajudou a desenvolver determinação. E aí talvez você te pergunte, tá, mas como assim, Robson, determinação? Da mesma forma, para ti, que entende que agora, a partir de agora, que o exercício físico tem a ver com produtividade, o que aconteceu naquela época? O fato de eu correr, o fato de eu estipular um horário para eu correr e eu cumprir com isso, fazia com que cada corrida que eu executava, por menor que seja, gerava dopamina, que é esse neurotransmissor associado ao bem-estar. Isso fazia com que eu acreditava que eu conseguia realizar mais coisas, que eu conseguia, me ajudava a ganhar confiança em mim mesmo. E às vezes a produtividade é a falta de confiança em ti mesmo.
a falta de confiança que tu vai fazer o trabalho da forma que tu quer, ou realizar as coisas que tu quer. Então, por isso que eu entendo e trouxe o Araújo aqui para a gente conversar sobre exercício físico, porque ele é parte fundamental. Um especialista em exercício físico é o Araújo, né? E Sim. tá demonstrando, apesar de praticar o exercício físico, também tem desafio com procrastinação, com produtividade, de conseguir ser produtivo, né? Com Mas o exercício certeza. pode ajudar. Com certeza. Só que ele precisa ser executado de uma forma pensada, de uma forma no momento certo do teu dia, para que ele não te atrapalhe. Bem Não é planejado. verdade? Eu acho que a questão é a seguinte: ah, com o exercício físico eu tenho dificuldade de ser produtivo, mas sem o exercício físico eu teria muito mais dificuldade de ser produtivo. Bah, É. muito bom. Então, imagina se eu não tivesse, se eu não fizesse exercício, não tivesse exercício na minha rotina, imagina se eu não me alimentasse bem, né? O quão seria difícil, seria muito mais difícil, né? Exato. E tu falou de uma coisa que é muito real e eu percebi isso também quando eu comecei a correr, que é o histórico de credibilidade, né? O teu alto histórico de Uau. credibilidade. Quando tu fala que tu vai fazer alguma coisa, tu vai lá e faz, tu olha para ti mesmo e pensa assim, cara, eu falei que eu ia fazer, eu fiz. E automaticamente a tua confiança aumenta, porque é como se tu olhasse o teu currículo de ontem e dissesse, ah, ele falou que ia fazer e fez. Então ele falou que vai correr 5 km amanhã, ele vai correr. Ah, ele falou que vai fazer uma live de 1 hora, vai fazer. Porque ele fala e faz. E o exercício físico ele ajuda muito a melhorar esse teu histórico de autocredibilidade, uma credibilidade contigo mesmo. Quando tu fala que vai fazer e faz. A Cara, corrida, quem escutou isso e sentiu a mesma coisa que eu, por favor, dá um like agora, tá? Você pode dar like quantas vezes quiser. Para tudo que vocês ouvirem que faz sentido, vamos fazer esse combinado aqui, tá, gente? Toda vez que tu ouvir uma coisa que faz sentido, dá um likezinho aqui, compartilha com alguém pelo aviãozinho. A gente já tá quase acabando. Inclusive, o Araújo tem uma mensagem no final, então fica até o final, porque essa mensagem pode te ajudar se exercício físico for algo do teu interesse, para te desenvolver. Né, Araújo? com Cara, certeza. essa chave que tu trouxe de tu é produtivo com exercício físico. Se tu não tiver com exercício físico, é mais Muito difícil ainda de pior. ser produtivo. Seria muito Né? pior. Tem A esse questão é desafio. que ninguém é perfeito. Então, mesmo atletas de alto nível, cara, eles têm batalhas internas diárias total, assim, todos os dias, todo mundo tem. Mas a questão é que o exercício físico vai te deixar mais resiliente, vai melhorar a tua histórico de credibilidade, vai te dar mais disciplina, vai te ajudar em foco e produtividade, que está tudo muito ligado. Mas mesmo com exercício a gente tem essa luta, então tem essa dificuldade. Agora imagina pessoas que não fazem exercício, são sedentárias, né, estão em estado de sedentarismo, não se alimentam bem, é muito maior. Então, até pela própria questão de neurotransmissores, como o Robson falou. Então, atividade física, o que acontece? Quando tu faz uma atividade física, é, durante e após a atividade física, liberam vários neurotransmissores, entre eles dopamina, serotonina, ocitocina, são neurotransmissores que vão te dar a sensação de bem-estar. Então, tu fez um exercício ali, fez uma corrida ou uma caminhada, terminou, e aquilo vai te liberar uma enxurrada de dopamina. E aquilo ali vai te fazer te sentir bem. Tu vai aumentar o teu histórico de credibilidade, tu vai perceber que, tu falou que ia fazer, tu foi lá e fez, tu cumpriu. E tu fica mais confiante. E automaticamente o teu metabolismo já fica melhor. Então, tu começar, na minha opinião, tu começar o teu dia com exercício físico é a melhor forma. Porque tu já começa o teu Perfeito. dia ganhando. Tu já começa o teu dia dizendo para ti mesmo que tu vai e faz o que tu tem que fazer. Muito bom. O exercício físico de forma geral, tá? E aí, as pessoas costumam me perguntar, uma pergunta muito comum, e talvez tu já tenha se perguntado talvez alguma vez isso, qual é o melhor exercício físico? Qual é o melhor exercício? E a resposta para isso é: o melhor exercício é aquele que tu gosta de fazer. Porque se tu não gostar de fazer musculação, eu te disser que a musculação é o melhor exercício de todos, mas tu odeia fazer musculação, tu acha um saco ir lá fazer 3 de 10, aí descansa 1 minuto e tal, e vai para outro exercício, espera o instrutor vir, mas tu não sabe aqueles nomes da musculação, tu acha um saco. Não vai ser o melhor exercício porque tu não vai fazer. Então, o primeiro ponto é tu fazer um exercício que seja prazeroso para ti, pelo menos de início.
Pelo menos de início, Perfeito. tá? Para te criar esse hábito, construir e conseguir criar consistência, né? Ter adesão ao exercício que a gente diz. Então, tu achar uma atividade física que tu gosta, curte fazer, para te conseguir ter adesão. Pode ser pedalar, pode ser correr, pode ser fazer musculação, pode ser nadar, tem várias opções. Tu Uhum. acha uma atividade Em física, Araújo. faz. Sim, Cara, muito bom. A gente tá quase no final, tá? Quero que tu convide as pessoas para o teu desafio. Eles não sabem ainda. Quem ainda não conhece o teu desafio, convida aí, diz como é que acessa. Daqui a pouco a gente perfeito. vai estar encerrando. Perfeito. Então, galera, eu percebi uma coisa. Inclusive, hoje eu gravei um stories sobre isso, falando sobre isso, que uma vez eu escutei, se eu não me engano, foi Jerônimo Temel. Quem não segue, aconselho seguir. Robson segue, Boa. acompanha, acredito. Posta um conteúdo Sim, muito legal. sigo. E uma vez ele postou algum vídeo falando sobre o seguinte: a forma como tu começa alguma coisa influencia muito no teu resultado final, né? E isso para tudo. Então, ele deu exemplo, ele fez uma analogia, por exemplo, de um jogo de futebol, tá? Vamos supor que começou o jogo de futebol e no primeiro minuto o goleiro foi lá e tomou um gol, levou um frangaço, tá? Um frangaço, coisa ridícula. No primeiro minuto de jogo, como tu acha que vai ser os outros 89 minutos, tem 90 minutos numa partida, como tu acha que vai ser os outros 89 minutos de jogo desse goleiro? Tu acha que ele vai se jogar melhor ou pior? Com certeza ele vai se abalar, na maioria das vezes, né? Tem algumas exceções, mas na maioria das vezes a pessoa se abala, o cara vai se abalar, ele vai fazer um jogo ruim, porque a forma como ele começou não foi das melhores. Ele começou já tomando um frango, por exemplo, começou tomando um gol, então a confiança dele já foi lá embaixo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu percebi que isso é muito no nosso meio de exercício físico. É muito comum no nosso meio de exercício físico, no meio do Robson também de autodesenvolvimento, que está muito ligado, né? Exercício físico, autodesenvolvimento. O que acontece? A gente está num momento hoje de início de ano, onde a gente está no início da partida. Então, 2 semanas atrás, hoje faz 2 semanas que começou o ano, 2 semanas atrás, provavelmente tu traçou algumas metas para ti. E aí pode ter metas relacionadas ao teu trabalho profissional, metas relacionadas à tua família, ou até daqui a pouco a atividade física, ou emagrecer, alguma coisa assim. É bem comum no início do ano a gente traçar metas assim. Só que a gente tende a traçar metas e, na maioria das vezes, é difícil de cumprir. E uma coisa que vai influenciar muito para que tu consiga atingir os resultados e as metas que tu traçou no início desse ano, vai ser tu começar o ano já entrando em ação, como o Robson falou, tu agindo, entrando em ação. E pensando em tudo isso, eu decidi criar um desafio, então, que é o desafio 21 dias por um ano, que o objetivo é o quê? É a gente começar o ano da melhor forma, implementando o hábito da atividade física já no início do ano, para te já sair ganhando a partida, fazendo gol e não tomando gol. Então, Bah. a gente vai, a partir da próxima segunda-feira, a gente vai dar início ao desafio que vai ser 21 dias seguidos de treinos ao vivo comigo, tá? Vai ser aqui pelo Instagram, mas treinos Pois é, e como é que a galera pode fazer parte desse desafio aí, Araújo? para a galera que quiser participar, para quem se interessar e achar que faz sentido, é só entrar no meu perfil, vai ter um linkzinho lá, tu vai clicar no link, vai fazer a tua inscrição, tá? É 100% gratuito, tu vai ter acesso, vai ser liberado acesso ao grupo, onde vai ter todas as informações sobre o desafio, e eu vou estar 100% contigo durante 21 dias seguidos, te ajudando a conquistar, a cumprir as metas que tu traçou lá no início do ano, já no início do ano, para a gente fazer um ano de 2021 totalmente diferente. Top. Então, só entrar no Cara, meu perfil, clicar no link lá. manda aí qual é o teu arroba, pra galera saber. Eu vou botar aqui no comentário, pode Coloquei. falar. É Arroba arroba? Rodrigo Araújo com 3 Js. Difícil. Ah, não, mas agora vai ficar fácil. Eu botei aí no chat. Galera, a gente está já chegando no final. Araújo, quero te agradecer demais por ter aceitado esse convite. Espero que tenha contribuído com vocês, pensarem a importância de ter exercício físico para serem mais produtivos. O negócio é executar, é fazer mesmo exercício, porque vai te ajudar, porque gera dopamina, gera uma série de neurotransmissores positivos. E é importante que, além disso, tu tenha organização. Sem organização, sem planejamento, sem chance de as coisas dar certo. Verdade. Quer lançar aí, deixar uma mensagem final, Araújo? A voz é tua. Valeu. Mensagem final, eu acho que comece o teu ano da melhor forma, porque isso vai influenciar para o resto dele. Top. Demais. Muito obrigado, Araújo. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo até agora. Um grande abraço. A gente se vê na quarta-feira que vem. Soquinho.
quarta-feira que vem. Sucesso aí para quem está nos assistindo e até a próxima colada da semana. Valeu, Até abraço. mais. Foi um Então, prazer. Tchau, Araújo, tchau. sucesso. Falou. Obrigado. Valeu.